nossa meditação dessa semana vai ser sobre o amor de mãe, levando em consideração que domingo próximo, é o Dia das Mães, é o dia que se comemora, é o Dia das Mães. Então eu gostaria de falar e pedir que Deus possa estar abençoando todas as mães, em especial a minha mãe, Dona Teresa, que Deus possa abençoá-la muito. E é interessante que a Bíblia, ela compara, nós sabemos que não existe um amor maior do que o amor de Deus. Isso é algo absolutamente impossível. Jesus ele falou que ninguém tem maior amor do que este, a ponto de alguém dar a vida pelos seus amigos. Mas Jesus fez isso. Quando você lê Romanos capítulo 5, versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo, ele vai usar os seguintes argumentos. Ele fala assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser que alguém se anime a morrer por uma pessoa boa. Olha o que Paulo está falando. Ele fala assim, olha, dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa. Ou seja, é difícil acontecer isso. Pode ser, ele usa em termos de possibilidade. Pode ser que haja a possibilidade de alguém se animar a morrer, mas morrer por quem? Por uma pessoa reconhecidamente boa, reconhecidamente justa, honesta. Então pode ser que alguém até morra por essa pessoa, porque ele é bom, porque ele é honesto, porque ele é justo. Mas daí ele faz uma comparação com o amor de Deus. Ele fala, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, pode ser que alguém morra por uma pessoa boa, mas Cristo morreu por nós não como pessoas boas, porque não somos. Somos pecadores e ele morreu por nós. O apóstolo João, ele vai dizer assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, João está falando assim que não tinha como expressar, não tinha como definir, não tinha como verbalizar, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Não tinha como mensurar esse amor, que deu o seu Filho. Na sua carta, João vai falar que Deus prova, nisto conhecemos, melhor, ele fala, nisto conhecemos o amor de Deus, em que ele deu a sua vida por nós. E aonde que ele deu a sua vida? Na cruz, morrendo por nós. Então, quando nós quisermos saber o significado de amor, como diz John Stott, não temos que procurar no dicionário, mas temos que olhar para a cruz, porque é ali que a justiça e o amor se encontraram. A maior demonstração de amor está na cruz, está na morte substituta, na morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Agora veja bem, Deus, quando ele quer comparar o seu amor, ele compara com o amor de uma mãe. Eu quero ler aqui em Isaías 66, onde ele vai falar sobre isso, no versículo 13. Olha o que ele fala, como alguém, esse como ele está fazendo uma analogia, uma comparação. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Ou seja, Deus estava se referindo a Jerusalém, a Sião, ao povo de Deus, falando que ele iria consolar aquele povo. Era uma promessa de consolação. E como que ele vai fazer uma analogia para que eles pudessem compreender? Da mesma forma que uma mãe consola o seu filho.
Voltando aqui, capítulo 49, versículo 15, olha o que ele diz. Isaías 49, versículo 15. Ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais uma vez, ele está usando aqui em termos de possibilidade, né? Em termos de alternativa. Ele fala: acaso, será que porventura, será que existe uma mulher que tem essa condição, tem essa capacidade de esquecer-se do filho que ainda mama, de não se compadecer do seu filho quando esse está passando por uma dificuldade, quando esse está passando por um problema? Será que existe? Daí ele compara com o amor dele, mas ainda que esta viesse a se esquecer, ou seja, ainda que a mãe pudesse esquecer, eu todavia não me esquecerei de vós. Então Deus, ele compara, ele não está comparando no sentido assim de tornar igual, né? O amor de Deus, obviamente, que está muito acima do que o amor de uma mãe, mas para que as pessoas pudessem compreender, ele comparou com o amor de uma mãe. Eu gostaria de encerrar contando uma história do evangelista Moody. Ele conta que uma mãe, ela teve um filho e ela cuidou do seu filho, amou o seu filho, educou o seu filho, deu carinho ao seu filho, deu amor ao seu filho, mas mesmo assim, quando ele chegou na adolescência, ele se juntou com pessoas más, em más companhias, e eles acabaram cometendo um assassinato, eles acabaram matando alguém. E esse jovem, ele foi preso e ele foi julgado, e Moody fala que no julgamento parecia que a mãe, ela estava sentindo mais do que o próprio filho, tanto que ela amava o seu filho, mas não teve como ele escapar da sentença de morte, e eles então executaram o seu filho, e ela então pelejou para que ela pudesse enterrar o seu filho, levar o corpo do seu filho e enterrar. Mas também negaram isso a ela. O filho teve que ser enterrado ali no pátio da cadeia, da onde ele estava preso. E é interessante que Moody conta que quando essa mãe estava morrendo, no seu último pedido, ela disse o seguinte, as últimas palavras dela, ela falou que ainda que as pessoas a considerassem como mãe de um criminoso, mas ela gostaria de ser enterrado do lado do seu filho. Então isso é o amor de mãe. Por isso respeite a sua mãe. Por isso honre a sua mãe. Eu tenho visto que tem palavras que morreram. As pessoas parece que não respeitam mais a mãe. A palavra respeito parece que morreu. Você não vê mais filho pedindo a bênção da mãe, filho pedindo a bênção do pai. Então você que ainda tem a sua mãe, aprenda a honrar a tua mãe, aprenda a respeitar a tua mãe. Faça isso. A Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Olha que interessante, para que você vá bem, tenha uma vida boa, e para que se prolongue os seus dias, haja longevidade de dias e que você viva bem. Então aprenda isso e que você será feliz, tá bom? Que Deus abençoe todas as mães em nome de Jesus.